Olá, colegas e amigos petroleiros, boa tarde. Aproximadamente 17 horas. Hoje estamos fazendo aqui um raid. Fizemos um vídeo sobre a AMS, recomendo a você que veja. Fizemos um outro vídeo sobre a Petros e falamos sobre pagamento do PED 2015-2018, particularmente sobre os colegas que ganham até R$ 6.000, e também sobre o problema urgente do reajustamento da aposentadoria daqueles colegas não repactuados que, segundo a Petros, estão no teto 1 e que nós entendemos que não há respaldo algum no regulamento para que a Petros deixe de reajustar. Mas, na continuidade dos temas que queremos levar ao conhecimento do presidente Bruno, temos bem mais do que simplesmente esses dois temas. Quando fizemos o termo de reajustamento, ou melhor, o termo de não judicialização para que o PPSP saísse, e saiu, e todos nós estamos pagando religiosamente, ficaram algumas coisas para que pudessem ser implementadas de forma administrativa e que até hoje não tivemos o prazer de ver esses assuntos tratados, seja por iniciativa do Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal, em particular pelos conselheiros eleitos, ou mesmo pela diretoria executiva, na liderança do presidente Bruno Dias, tendo em vista que alguns desses temas foram objetos de negociação em assembleias de sindicatos com a presença do presidente Bruno Dias, e ele se comprometeu que não precisavam, inclusive, constar do termo de não judicialização, porque seriam assuntos que poderiam e seriam resolvidos pela diretoria executiva, pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E nós acreditamos porque não há motivo algum para se desconfiar de ninguém, inicialmente, lógico, a não ser que, com o passar do tempo, o que foi prometido não tenha sido cumprido e, em certas situações, tenha sido feito exatamente o oposto. Uma das coisas que acabei de falar no segundo vídeo está relacionado a ajustar, encontrar uma forma de solucionar a contribuição daqueles colegas que ganham menos ou até R$ 6.000. Então, esse apelo já foi feito, vamos passar a outros apelos. Existem, segundo o próprio presidente Bruno Dias, 27.000 ações na Justiça e a Petros gasta fortunas para se defender de colegas que buscam reparação judicial, na Justiça, lógico, da Petros ou da Petrobras. E todos nós sabemos que muitas dessas ações já foram consideradas pela própria Petros como de pouco provável ou da Petros ganhar assim de uma forma remota. Ou seja, é uma maneira elegante, técnica, de dizer que, com certeza, a Petros irá perder essas ações. Ora, se a própria Petros e a gerência que cuida desses assuntos, né, a gerência jurídica e até mesmo empresas pagas a peso de ouro dão esse indicativo para a Petros, o que a Petros está esperando para resolver essa questão? Está perdendo tempo e está gastando o nosso dinheiro.
o nosso dinheiro sim, porque somos nós que pagamos todos os custos da Petros. Inclusive, pagamos os honorários, né, dos causídicos, dos advogados, que são contratados a peso de ouro, para, às vezes, nos enfrentarem em tribunais. Ora, é mais do que sabido que quando uma empresa coloca determinadas causas no seu passivo, é sinal que ela tem certeza que não vai ganhar. Então, reiteramos ao presidente Bruno Dias, a todos os diretores e conselho deliberativo e fiscal da Petros, para que tomem a providência que o próprio Bruno Dias falou que iria tomar para solucionar, para reduzir o passivo legal que existe na Petros e reduza ao mínimo possível não apenas a quantidade de ações na justiça, mas também o volume de recursos a gastar com essas ações e com o pagamento de honorários de advogados para defender a Petros de algo que, tecnicamente, a Petros já entendeu que não vai ganhar. Se não vai ganhar, por que então continuar brigando na justiça? É isso que cobramos, mais uma cobrança para o Bruno Dias, para a diretoria da Petros, para o Conselho Deliberativo e Fiscal da Petros, para que se tomem providências imediatas a solucionar esse problema, a reduzir ao máximo. E, aproveitando o ensejo, que estamos falando de reduzir o passivo, de não criar mais passivos como este que o diretor Akira está tentando evitar, fazendo exatamente o que está definido no regulamento. Reajustar os valores que não foram reajustados, daqueles que a Petros considera que estejam no teto, mas que efetivamente não estão, porque não existe essa previsão no regulamento, e teto existe para nos aposentarmos. Aí sim, existe o teto 1 e o teto 2. E aqui eu entro com outra variável para vocês que talvez não saibam. Eu creio que quem acompanha tem uma boa ideia do que acontece. Não somos, perante a Petros, todos iguais. Existe, depois da cisão, os pré-70, e mesmo nos pré-70 existem os repactuados e não repactuados. Existem também os pós-70 repactuados e não repactuados, que entraram na empresa até 1982, e existem aquele grupo de colegas que entrou a partir de 1982, os pós-82 ou pré-82, né, que também são repactuados e não repactuados, e existem também aqueles colegas que estão no plano Petros 2, esses com nenhum dos problemas que temos aqueles que estamos no plano Petros 1 e Petros 2. E existem também, infelizmente, mas existem, aqueles colegas que migraram para o plano Petros 3. Portanto, existem, se eu não me engano, são 8 tipos de grupos diferentes de participantes e mais 10 eu acho que são ao todo, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, estou fazendo conta de cabeça, os Petros 2, né, e o Petros 3. Portanto, temos condições de relacionamento, de contribuição e recebimento de aposentadoria com formato diferentes e reajustes diferentes se formos repactuados ou não repactuados ou estivermos no plano Petros 2 ou plano Petros 3, e também colegas que se aposentaram a partir da assinatura desse termo de compromisso para resolver o problema do déficit 2015-2018, que também tem um tratamento diferenciado de aposentadoria.
Então, dentro deste leque de tipologia, digamos assim, de aposentados, o que é importante, e já foi reclamado a Petros, que seja praticado, é uma comunicação transparente. Comunicação transparente não significa informar, por exemplo, que a diretoria tomou determinada medida. É preciso dizer por que tomou aquela medida. É claro, não somos imbecis de achar que tudo que se decide numa reunião, numa assembleia com diretoria executiva e gerentes e gerências, possa ser divulgado. Mas existe um conjunto de informação muito maior e necessária que pode ser divulgada para que fiquemos efetivamente informados e não apenas com um conjunto de informações que não dizem absolutamente nada e dizem somente da tomada de uma posição da diretoria ou até mesmo saber, por exemplo, qual foi o voto do conselheiro, se foi contra ou foi a favor. Precisamos saber se os conselheiros que nós elegemos votaram contra ou votaram a favor. Isso a gente sabe. Só não sabe quem votou contra e quem votou a favor. E por que não podemos saber? Qual é o motivo que existe que impeça, né, que aqueles que elegeram os seus candidatos saibam como esses candidatos estão votando ao representarem os participantes da Petros? Essa é mais uma questão essencial, a transparência, a comunicação entre a Petros e os seus participantes. Mas tem outra que ficou também dentro do bojo de condicionantes que foi combinada ou que eventualmente também esteja no próprio termo de não judicialização, que era a necessidade que o fórum que hoje existe, e muito mais ampliado do que na época, pudesse acompanhar mais de perto as atividades do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, né? E, eventualmente, contribuir com sugestões, como aconteceu e foi decisiva no caso da negociação para se equacionar o déficit 2015-2018, que acabou criando e se mostrando como absolutamente necessária a existência desse grupo que assessorou, ajudou o grupo oficial formado pela Petrobras. Então, o Bruno Dias, naquela oportunidade, ele disse que ele não via nada sob o ponto de vista legal que impedisse a existência desse fórum, não do fórum atual em defesa da Petros e da AMS, mas de um fórum de acompanhamento das atividades do Conselho Deliberativo. E veja que, nesse instante, não estou me referindo e não nos referimos a acompanhamento das atividades dos conselheiros eleitos. Estamos nos referindo ao acompanhamento das atividades do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, assim como ter informações mais cristalinas sobre como vota e por que vota a favor ou contra, aí nesse caso específico, sim, os conselheiros eleitos pelos participantes. Enfim, temos a necessidade premente de acompanhar o que acontece na Petros por várias razões. O motivo pela qual nós chegamos a ter esse déficit brutal em 2015 e 2018, com certeza não é devido à não participação efetiva dos participantes da Petros. Mas se nós tivéssemos tido
informações mais objetivas e mais claras sobre como o então presidente da Petros pretendia resolver o assunto, o tema que estava sendo objeto de negociação junto à Previc, certamente teríamos feito por onde para não termos o prejuízo imenso que tivemos, assim como acompanhar mais próximo, aliás, os investimentos e as decisões que são feitas dos investimentos. Isso não significa, presidente Bruno, que nós queremos divulgar aos quatro tempos, aos quatro ventos, por que a Petros decidiu por isso ou por aquilo antes da Petros decidir. Não, queremos ter conhecimento das razões que levaram a essa decisão e da fonte mais fidedigna que existe, a própria Petros. E é isso que faz a grande diferença entre ter comunicação efetiva com o público de interesse e não ter comunicação ou ter uma comunicação que não comunica quase nada. A outra questão, e vou ficar por aqui, teremos oportunidade de falar numa outra ocasião, presidente Bruno Dias, são as dívidas que a Petrobras tem para com a Petros, que nós sabemos que foram judicializadas, mas que, no nosso entendimento, não está havendo o empenho e a cobrança como poderia e deveria existir para que a Petros recebesse essa grana fabulosa da Petrobras. Nós sabemos que quem lhe indicou para presidente da Petros não fomos nós, mas o senhor, a partir do momento que está e é presidente da Petros, não representa apenas quem lhe indicou, representa também a nós, participantes da Petros. O dinheiro que está no fundo, o quase R$1 trilhão que tem nesse fundo, presidente Petros, se eu não estiver enganado, espero que não, é nosso, não é mais da Petrobras, é dos participantes. Portanto, o senhor deve se empenhar ao máximo para que todos nós tenhamos o melhor resultado. E, ao se empenhar ao máximo para que os participantes tenham o melhor resultado, o senhor também estará fazendo o melhor para quem lhe indicou. Exceto, naturalmente, quando o senhor cobra da patrocinadora o que ela deve ao fundo. Mas isso é obrigação legal. O senhor tem essa obrigação para conosco. No estatuto, é claro, o regimento da Petros, é claro, onde coloca para o senhor o dever fiduciário de defender a todos nós. O senhor não pode simplesmente colocar na mão do advogado, de um escritório de advocacia, e esquecer. Eu não estou dizendo que o senhor esteja fazendo isso, mas o que nós precisamos ver é qual é o método, qual é a vontade que esse escritório está colocando para resolver esses problemas. Os valores recebidos até hoje não foram valores cuja Petros judicializou, foram valores recebidos da Petrobras na Câmara de está me faltando agora o nome, de regulação da Bolsa de Valores por conta das ações que corriam na própria Comissão de Valores Imobiliários. Ainda não tivemos, corrija-me por favor se eu estiver errado, nenhum valor devolvido a Petros por conta das ações que a Petros moveu contra a Petrobras. Então, fica aqui, por hora,
este último pedido: mais empenho, mais vontade, mais cobrança junto aos escritórios que estão nos defendendo contra a Petrobras. Na verdade, não é contra a Petrobras, na verdade é fazer a Petrobras pagar o que ela deve, simples assim. Não somos contra a Petrobras, muito pelo contrário. Queremos que a Petrobras exista por mais e por muitos e longos anos. Mas precisamos que ela pague o que ela deve ao fundo PPSP da Petros e precisamos que pague o quanto antes. Bom, cada um de vocês que teve acesso a esse vídeo, que compartilha dessas ideias, pode também fazer a sua cobrança à diretoria, ao Conselho Deliberativo, à auditoria, ao presidente Bruno Dias, aos conselheiros, a todos aqueles que têm a obrigação de nos defender. E é isso que a gente espera que cada um, colega esclarecido, faça, né? Não apenas compartilhar esse vídeo com colegas e amigos, mas também vá lá na página da Petros e se mobilize e faça com que a sua reclamação chegue ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Petros. Vamos reclamar para que nos respeitem e os nossos direitos sejam garantidos. É isso que desejamos. Não queremos nada mais, nada menos do que simplesmente a garantia dos nossos direitos, porque obrigações nós temos e cumprimos com todas elas. Um grande abraço, uma boa semana, um bom final de semana a todos. Compartilhe esse vídeo com amigos e colegas Petrobras e, se ainda não é assinante, assine o canal e ative o sininho para você receber comunicação que tem um vídeo novo do seu interesse. Um grande abraço a todos.